Você tá em crise! Você tá em crise! Tem alguém em crise nessa porra? Chama o Vasco, porra! O Vasco é uma merda! Esse time é uma merda! Entra ano, sai ano e continua uma merda! É o Botafogo, caralho! Vai se fuder! Porra! Usando a camisa Certezas, óbvio. Pedro Certezas, esse otário de merda. Uma das grandes camisas que eu possuo. Porque a verdade é a seguinte: todo mundo sabe. Eu não odeio o Botafogo. As pessoas não odeiam o Botafogo. Eu tenho rivalidade com o Pedro Certezas. Eu não tenho rivalidade com o Botafogo. A rivalidade entre Vasco e Botafogo é uma das mais merdas do futebol mundial. Pra dois times da mesma cidade, é uma rivalidade que nem é rivalidade. Clássico da amizade. Eu odeio o Certezas. E aí, por consequência, acaba sobrando pro Botafogo. Mas eu sou rival do Pedro Certezas, que mais uma vez se fudeu. Hoje já acordei vendo os stories dele já, com aquela carinha de cu natural, e fez análise, ele virou analista agora. Isso eu gosto. Quando teu time começa a se fuder, tu vira analista. Quando tá ganhando, tu é alucinado. Aí quando perde, o planejamento do Textor. O Textor, na verdade, só conseguiu o que queria. Quando ganha, ai, Textor, come o meu c... Aí perde, Não, na verdade, o técnico David Ancelotti não poderia ter feito isso. É o primeiro trabalho do treinador. Ai, tomar no... Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição de sexta-feira. Alguns vão estar vendo aí como a primeira edição de sábado. Tô gravando no finalzinho da sexta-feira, mas o importante é que a gente está recheado de informação para vocês. Deixa o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Aproveita para se inscrever no canal e não perder todas as novidades do Vascão. Quiser comprar camisas do Vasco da Gama antiga, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço, pelo direct do Instagram. Eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui o link. Chama a gente lá que a gente pode estar, inclusive, não só vendendo camisa para você, mas adquirindo sua camisa desde que ela esteja em bom estado. E pelo amor de Deus, você manda foto para a gente só de camisa original. Dito isso, vamos agora aí às informações. Queria começar o vídeo falando de uma situação importante. O Vasco vai enfrentar o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil e peguei um retrospecto para trazer para vocês aqui. É muito acirrado decisões entre Vasco e Fluminense. No início da série, o Fluminense aí batia demais no Vasco, porém, dos anos 90 em diante, o Vasco virou essa situação. Hoje tem vantagem sobre o Fluminense e vem de uma sequência muito grande de vitórias. Mas no início da série histórica ali de 70 para frente, o Fluminense batia muito no Vasco. Vou pegar para vocês os últimos 23 confrontos entre Vasco e Fluminense em decisões para a gente dar uma olhada, tá? A informação, inclusive, foi levantada pelos companheiros do Noite de Copa. A primeira decisão de 70 para cá foi na final do segundo turno de 1973 do Campeonato Carioca. Deu Fluminense à época. Depois, na final do Carioca de 76, o Fluminense foi campeão em cima do Vasco. Primeiro turno do Campeonato Carioca de 1980, o Fluminense elimina ali o Vasco e ganha, o primeiro turno em cima do Vasco. E Vasco e Fluminense fizeram a grande final do Campeonato Carioca de 80 e deu Fluminense de novo. Fluminense foi campeão carioca em cima do Vasco. Beleza? Aí vem a primeira eliminação do Vasco sobre o Fluminense. Foi pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 81. O Vasco elimina o Fluminense nas oitavas e segue para as quartas. Já na final do Campeonato Brasileiro de 84, o Fluminense foi campeão e o Vasco ficou com o vice-campeonato brasileiro. Aqui o Fluminense abre um 5-1 para cima do Vasco. E nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 88, o Fluminense elimina o Vasco e avança para a semifinal. Então, de 73 a 88, foram 7 decisões entre Vasco e Fluminense. O Fluminense avançou em 6
e o Vasco só em uma. E dentre algumas dessas decisões aqui, valeu caneco, valeu título aí, seja de carioca, de turno ou de brasileiro, e o Fluminense levou todas. Eis que chega os anos 90, e aí a parada começa a mudar e o Vasco vira isso aí. Essa série abre 6-1 pro Fluminense. Vem a semifinal do Carioca de 90, o Vasco elimina o Fluminense e vai para a final. Final do Campeonato Carioca de 93, o Vasco é campeão em cima do Fluminense. Primeiro turno de 94, o Vasco também ali na final da Taça Guanabara é campeão em cima do Fluminense. Aí vem a final do primeiro turno de 94, né? Acabei de falar. Aí vem a Copa do Brasil em 2000, oitavas de final, o Fluminense elimina o Vasco. Aqui a coisa dá uma equilibrada. Tava 6-1, o negócio pulou agora para um 7-4. Opa, de 6-1 para 7-4, encurtei. E o Vasco vai pisar de novo aí no acelerador. Final do Carioca de 2003, eu estava no Maracanã no dia do cruzamento de letra do Léo Lima. O Vasco foi campeão em cima do Fluminense e o Vasco foi campeão da Taça Rio de 2004 em cima do Fluminense, inclusive que o credenciou para fazer a final do Carioca de 2004 contra o Flamengo. A gente acabou perdendo. Aí vem de novo uma vantagem para o Fluminense. O Fluminense elimina o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca de 2005. 2006, que eu citei no meu pós-jogo de ontem, Vasco e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil daquele ano. O Vasco elimina o Fluminense e vai fazer a final com o Flamengo, acaba perdendo a final da Copa do Brasil. 2008, semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense elimina o Vasco. E 2010, semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco elimina o Fluminense ali na Taça Guanabara. 2012, o Fluminense é campeão em cima do Vasco na final da Taça Guanabara. Aí 2013, semifinal da Taça Guanabara, o Vasco elimina o Fluminense. 2014, semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco elimina o Fluminense. 2017, semifinal do Carioca, o Fluminense elimina o Vasco. E aí as duas últimas decisões, semifinal do Carioca de 18, o Vasco elimina o Fluminense, e a final da Taça Guanabara de 2019, o Vasco é campeão em cima do Fluminense, aquele famoso jogo que os torcedores foram permitida a entrada durante o jogo, que tem um gordinho da água. O Vasco ganha com gol de falta batido pelo lateral esquerdo que jogou no Vasco, depois foi até pro Fluminense. Me lembra aí, meu Deus do céu. Teve um jogo que o Vasco vence o Ceará também em São Januário com gol dele. Era um cara que batia, Danilo Barbosa. Acho que era Danilo Barcelos o nome dele, alguma coisa assim. Se eu tiver errado, trocado o nome dele, me ajuda aqui nos comentários, mas se eu não me engano o nome é esse. Então, minha rapaziada, esse é o retrospecto entre Vasco e Fluminense de 73 para cá. São 23 decisões com 12 classificações / títulos do Vasco contra 11 classificações / títulos do Fluminense. A série abre 6-1 para o Fluminense e termina 12-11 para o Vasco. Então mostra que o Fluminense massacrava muito o Vasco ali em 70 e 80, de 90 para frente o Vasco vira essa parada aí. Inclusive, se você conversar com o seu pai, com essa galera aí da geração de 50 anos de idade, que foi a galera que se formou torcedor na época de 70 e 80, o vascaíno ele tinha assim um cagaço colossal do Fluminense. Ele ganhava do Flamengo, era jogos parelho lá e cá, ganhava, perdia. Botafogo era massacre, o Vasco porrava direto. Agora o Fluminense era o grande calcanhar de Aquiles do Vasco nessa geração de 70 e 80. O Vasco era muito freguês do Fluminense. Porém, de 90 para frente, virou um atropelo. É bem verdade que nos últimos 3 anos, o Fluminense começou a ganhar clássicos do Vasco. O Fluminense, da minha geração de torcedor, cansou de ficar... Era normal. Passava 3, 4 anos sem ganhar um jogo do Vasco, aí ganhava um. Aí o Vasco voltava, toma aí mais 3 anos sem ganhar da gente. Aí ganhava mais um, mais outro, toma aí mais 3 anos sem ganhar do Vasco. É muito comum o Vasco vir de fases aí batendo muito no Fluminense. Mas a coisa deu uma virada aí de uns anos pra cá. O Vasco veio numa fase horrorosa também.
e o Fluminense deu uma levantada, né? Ganhando a Libertadores, 2 cariocas, deu uma melhorada nesse retrospecto. Mas vamos ver se a chave não volta a virar de novo agora. Eu quero te ouvir, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua expectativa para essa eliminatória. Passa Vasco ou passa Fluminense? Como é que tá teu feeling? Você tá preocupado? Você tá tranquilo? Você acha que já passou? Como é que tá o teu sentimento? Eu falo por mim. Respeito, pé no chão e ó, tranquilidade. Hoje teve até um vascaíno que me mandou, já estamos na final. Eu falei, ô irmão, segura aí. Vamos respeitar o time dos outros. Eu sei que os outros faltam com respeito com a gente toda hora, mas não vamos fazer com os outros aquilo que a gente não gosta que faz com a gente. O Fluminense é uma grande instituição, eu tenho uma raiva danada deles, mas minha parada ali é rivalidade dentro do campo. Vamos respeitar o time dos outros e tomara que a gente esteja vendo uma remontada do Vasco, que o Vasco volte ao seu local de direito, voltar a disputar título, voltar a ganhar título, e quando a gente estiver nesse lugar, que a gente não seja um babaca igual fazem com a gente. Porque se tem uma coisa que o Botafoguense está começando a entrar nessa pilha, e a gente tem que saber viver o dia de cada vez, tem gente que é meio idiota, né? Ele é humilhado pelos outros, aí quando ele chega a vez dele que ele dá a volta por cima, em vez dele mostrar que ele é uma pessoa melhor, ele quer esculachar os outros depois porque esculacharam ele sempre. Não procura pagar o mal com o mal, não. Vamos tentar sermos pessoas melhores e se Deus quiser a gente vai voltar para o nosso local de direito e que a gente quando chegue lá curta o nosso título, que a gente brinque e zoe, mas sem essa parada, teu time é uma merda, você é um anão, você é um bosta. Eu como vascaíno, eu tenho escutado muita merda a respeito do Vasco e eu fico puto. Minha família e o Vasco são as coisas junto com Deus que eu mais amo na minha vida. Quando você xinga o Vasco, menospreza o Vasco, ataca a instituição, é como se você estivesse me xingando. Então, da mesma forma que eu não gosto que esculhambem com o Vasco, eu vou zoar, vou brincar, vou comemorar, mas sem esculachar o time dos outros, tá? Eu acho que essa lição eu aprendi, eu já fui um torcedor um pouco arrogante quando mais novo, com o Botafoguense mesmo, né? A gente tirava os caras pra nada e tá aí, ó. Hoje eles estão com dinheiro, ganharam título pra caramba ano passado, passaram a vida inteira sendo esculachados pelos outros, aí agora estão com essa arrogância aí. O que eu vi de Botafoguense é um absurdo. Sair pra essa merda do Vasco, o time do Vasco é horroroso. Como é que pode ser eliminado por um time que tem cocão? Eu vi vários perfis de Botafogo, de influenciador falando essas merda. Mas quando era nego que esculhambava o Botafogo, tirava o Botafogo pra merda, falava que o Botafogo era pequeno, que o Botafogo não podia votar que não tinha título, que o Botafogo nem clube grande era, eu tenho certeza que essa galera se doía e ficava revoltado. Mas agora que a coisa virou um pouquinho pro lado deles, eles estão fazendo a mesma coisa. E aí, meu amigo, papai do céu não dá asa pra cobra também não. O castigo quando vem, ele vem grande. E pezinho no chão, a gente pode e muito eliminar o Fluminense e chegar numa final e ganhar do Cruzeiro ou do Corinthians. Mas vamos calçar a sandália da humildade, respeitar o adversário e fazer o nosso aí com tranquilidade pra gente poder avançar. E aí depois de ser campeão a gente comemora, extravasa, beleza? Então esse é o feedback que eu queria dar pra vocês. E aí pra fechar, galera, falando um pouquinho desse momento do Vasco, queria ouvir o Diniz, né? Eu ouvi muitos jogadores no vídeo anterior e vamos ouvir o que o Diniz tem pra dizer a respeito do sentimento dele, dessa classificação do Vasco, como é que ele enxergou os 2 jogos, tanto o de São Januário como o do Newton Santos. E para fechar, se ele acredita que essa classificação pode ser a virada de chave definitiva do Vasco na temporada. Com vocês, Fernando Diniz. Pelo recorte do que aconteceu nos 2 jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Jogar aqui é muito difícil porque o campo modifica muito o jogo. É um campo, ele já é mais rápido por natureza e eles encharcam muito o campo para começar o jogo e depois no segundo tempo. Então ele ganha outra dinâmica. Então o time foi inteligente para poder tirar um pouco da velocidade do jogo, somente nos minutos iniciais dos 2 tempos. E aí eu concordo que dos 25 minutos do segundo tempo para frente, a gente estava muito mais perto de fazer o gol do que o Botafogo. Mas o importante foi
que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram o pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. Todo mundo se doou muito aí do departamento médico para que o Tietê pudesse ter a chance de jogar. Infelizmente ele sentiu de novo, e do Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção, foi muito importante hoje também. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente. Um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. Não sei se vai ser uma virada de chave ou não. Eu acho que a virada de chave, acho que ela já está acontecendo. A gente tem feito jogos muito bons. A gente teve um decréscimo de performance no jogo do Juventude e no jogo do Corinthians, mas fora isso o time vinha performando bem. Aí fez um jogo bom contra o Botafogo, tinha feito aquela partida histórica contra o Santos, que a gente acabou sendo penalizado. Acabou sendo penalizado por ter jogado muito bem. A gente acabou sofrendo um pouco os dois jogos. Na verdade foi essa, a gente não soube absorver bem aquela vitória e a gente fez um jogo muito ruim contra o Juventude e um pior ainda contra o Corinthians. Mas a gente conseguiu retomar rápido. Contra o Botafogo a gente jogou muito bem. Foi aquela partida em São Januário, foi defensivamente a melhor partida nossa aqui no Vasco comigo. A gente ofereceu chance nenhuma ao Botafogo, quase. A única chance que eles tiveram foi uma cabeçada logo no começo do jogo. Contra o Sport, a gente oscilou um pouco, mas fez uma partida tecnicamente boa. A gente podia ter ganho o jogo com mais facilidade. E hoje a gente fez um outro bom jogo, muito sólido defensivamente, jogando contra um adversário muito duro e uma partida decisiva. Eu acho que a gente eu espero que a gente tenha agora maturidade e que seja consistente daqui para frente. Que a gente consiga manter performance, gostar desse sabor da vitória e continuar tendo bons resultados. Bom, galera, para finalizar, já teve umas 3 pessoas que entrou em contato com a gente, mas não finalizaram a compra. Tá disponível ainda. Esse Air Force lindo, Air Force One, tamanho 40, zerado, 0 bala. Tá no site da Nike aí a 800 pila. Você consegue comprar ele com a gente aí por 490, 550, beleza? E também o Adidas NMD R1, quiser adquirir, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil, tá bom? Só dá um salve lá na lojinha do Futebolaço ou até no meu perfil pessoal no Instagram, Dieguinho Futebolaço, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu volto com mais uma edição. Tamo junto e como eu prometi, os vídeos agora aí serão só com a camisa do Léo Jardim, em homenagem a esse monstruoso goleiro. Te amo, Leonardo César Jardim. Além de lindo, você é um goleiro maravilhoso, espetacular. Tamo junto, valeu, fui. É nóis.